Adaptação é um termo que nós ouvimos falar bastante e algumas pessoas pensam que a adaptação é algo muito bom. Outras pessoas talvez pensam que nem tanto assim. E o que é adaptação? Quais são as consequências positivas e negativas que ela pode trazer na nossa vida? Bom, a adaptação é saber se adequar a situações diversas, né? A mudanças que está acontecendo em nosso redor. Diga-se de passagem que o mundo, né, a todo tempo está sofrendo mudanças. A Terra está sofrendo mudança, a natureza está sofrendo mudança. Nesse momento agora, o nosso corpo está sofrendo mudanças, né? Climáticas, enfim. E só que assim, uma coisa muito importante que nós não podemos confundir é a adaptação com acomodar-se com situações. Às vezes a pessoa fala, bom, eu estou adaptada a determinada situação ou determinado ambiente, mas será que você está adaptado ou você está acomodado? E a adaptação, ela é uma questão de sobrevivência. Inclusive, vou citar rapidamente aqui um filme que se chama Náufrago, embora ele venha falar a respeito de a necessidade da pessoa estar com outro ser humano, ter contato com outro ser humano. Ele é um exemplo muito bom da adaptação. Ele chegou numa ilha, Como ele poderia sobreviver mesmo estando ali sozinho. Exatamente. Porque chegou lá nessa ilha, ele estava numa civilização, imagina, tinha tudo. Chegou no lugar onde só era mato, areia e coco, água de coco para tomar e fruta se achasse lá no pé. E o que ele fez? Ele começou a se adaptar àquela realidade dele e logo pegou aquela bola e fez com um amigo para si, para ter uma forma de conversa, alguém para conversar de certa forma. Então esse filme, acho legal citar quem não assistiu, apesar de ser um filme bem conhecido, eu até indico para assistir porque é um bom exemplo para várias lições que a gente pode tirar. Sim, então a adaptação é um ajuste. Só que esse ajuste a um ambiente, a alguma situação, para que a pessoa possa sobreviver. Mas nem sempre esse ajuste é bom, porque também existem adaptações que a pessoa faz e não é para sobreviver, mas simplesmente para ela permanecer dentro de um contexto. E aí existe uma diferença entre adaptação e conformidade. Porque a adaptação é quando você se ajusta a uma situação. Agora, conformidade é quando você se ajusta a uma situação e continua naquela situação. Mas o problema é que nem sempre a situação que você está é boa. Então, nesse caso, você precisa fazer uma outra adaptação, um outro ajuste. Você precisa desejar sair daquela situação ruim e não se conformar com ela. Exatamente. Essa questão de sair dessa situação ruim, não se conformar com ela, entra também na questão da confiança, da resistência a mudar, do novo. E aí vem o medo também de aceitar o novo, de aceitar as mudanças, de aceitar a transformação. Se nós não nos adaptarmos à situação, ou seja, não nos adequarmos, não nos ajustarmos de certa forma, para que então a gente, deixa eu me ajustar aqui, deixa eu fazer uma visão panorâmica para ver então o que eu vou fazer mediante isso. Eu vou me conformar com isso aqui, porque isso daqui não tá condizente ao que realmente eu quero para mim. Mas no momento, esse é o cenário. Então, vou me ajustar, porém, eu vou traçar alguns planos, algumas rotas aqui para me poder transformar essa adaptação naquilo que realmente eu quero para mim. Para a minha vida. Isso é importante para a sobrevivência e para alcançar objetivos. Aquele que não está adaptado às situações não consegue chegar nos objetivos. Exatamente. E tem a questão também que a adaptação ela pode ser passiva ou ativa. Um exemplo que nós temos é a pandemia. Sim. Nós fomos obrigados a nos adaptar a uma situação que ninguém queria. Exato. Mas foi necessária essa adaptação. Muitos resistiram e acaba tendo a consequência, né? E também, mesmo quando uma situação ruim acontece, a adaptação
pode gerar bons frutos, como, por exemplo, a tecnologia avançou, as fronteiras, de certa forma, tiveram que ser rompidas de forma online e isso acelerou outros processos também. Então, também tem situações boas que ocorreram. Sim. Mas o que acontece? Existem, então, as adaptações que nós precisamos fazer porque sofremos e tem as adaptações que nós podemos fazer de forma intencional, agindo, sendo ativo. E essas adaptações que nós fazemos porque queremos, elas costumam dar um resultado muito bom. Mesmo porque quando você se adapta, quando você muda porque quer mudar, você tem prazer naquilo. Por mais que o processo tenha um pouco de dificuldade, você vai ter prazer depois no resultado. Então você sabe que você tem que passar por aquele processo e aquilo não fica tão difícil quanto uma adaptação forçada. Sim, a tal da flexibilidade, né? É você usar essa mudança, essa transformação em seu favor. Sim. Para que ela venha te favorecer. Então, não é você pegar aquilo para usar como uma forma de resistência, como uma forma de desafio ruim, ou enxergar como um obstáculo que é intransponível, mas pegar essa transformação, essa mudança, opa, o que eu posso fazer para virar esse jogo a meu favor? O que as pessoas fizeram na pandemia para usar de algo que elas vendiam no físico a seu favor, que elas não parassem a forma de ganho delas? Todo mundo, o online foi mais que tudo na vida para transferir isso para o online, as vendas para o online, para que elas pudessem continuar recebendo, continuar ganhando, e as pessoas também, por consequências, eram atendidas, porque as necessidades das pessoas estavam sendo supridas, com comodidade ainda. Ou seja, surgiram outras oportunidades com isso também. Outras oportunidades. No momento de crise, oportunidades surgem também, porque muitas vezes é da dificuldade que surge a oportunidade. Inclusive, para que a gente crie um novo produto, crie um novo negócio, muitos especialistas são unânimes em acreditar que é necessário você solucionar um problema. Sim. Então, aonde existe um problema, existe solução. E aonde existe solução, existe oportunidade, existe produto, existe serviço. E sabe uma coisa muito importante que as pessoas, de repente, não se atentavam muito e estão se atentando agora, principalmente depois da pandemia, é entender mais sobre si. É se autoconhecer, é entender como gerenciar as suas emoções.